O que Deus está dizendo para mim, para você? Que Ele tem inúmeras residências aqui na Terra, através da minha e da sua pessoa. A Bíblia fala que a igreja está espalhada por todo mundo, o reino de Deus está trabalhando em todos os cantos do mundo, através de mim e de você, pela pessoa do Espírito Santo. Mas que Deus tem um domicílio oficial, e esse domicílio é lá no céu. Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele fala já logo no começo da oração: Pai nosso que estás nos céus. Então, se o Pai Nosso, foi o próprio Jesus que disse, lembra isso? Se o próprio Jesus disse que Ele está no céu, então significa que Ele não está aqui na terra, não é verdade? Mas nós, como os bons cristãos, como bons seguidores de uma boa religião, eventualmente, ou muitas das vezes, nós queremos espiritualizar e pontuar inúmeras manifestações do próprio Deus, quando às vezes são coisas terrenas, são coisas da nossa alma, e eu não estou aqui julgando isso, eu não estou pontuando a respeito disso. Mas a verdade é que Deus está, através de Jesus Cristo, dando uma palavra, dando uma orientação exata de onde Ele está. Ele está dizendo que Ele está nos céus. E então, como nós podemos esperar que coisas aconteçam aqui, no nosso meio, na nossa vida, e nós podemos atribuir à própria pessoa de Deus? Eu quero que você pense a respeito de que Deus, se Ele está no céu, mas Ele continua agindo aqui na terra, na perspectiva de reino, como nós vemos a própria palavra de Jesus, no mesmo capítulo da oração do Pai Nosso, Jesus disse que, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo então que nós devemos buscar esse governo, buscar que esse governo dos céus venha aqui para a terra. Eu e você devemos fazer disso um foco. Eu e você devemos buscar isso em primeiro lugar. Nós devemos nos esforçar para que isso aconteça. Então, se nós estamos pedindo para que Deus mande o seu governo, mas também não está falando que Ele virá junto, está falando para buscar o governo, as estruturas, os valores, os princípios, tudo que rege lá no céu venha manifestar aqui na terra. Mas a Bíblia diz, na própria boca de Jesus, você vai lembrar dos evangelhos, Jesus falando que era importante que Ele partisse, porque então viria o Consolador. Nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo é quem hoje está aqui na terra. Então Deus Pai está no céu, mas o Deus Espírito Santo está aqui na terra. E Ele está aonde? Ele está dentro dos nossos corações, Ele vive em nós. Aquela pessoa que verdadeiramente abriu o seu coração, aquela pessoa que verdadeiramente encontrou em Jesus o seu Senhor, que abriu mão da sua vida e disse: Senhor Jesus, venha governar a minha vida. Essa pessoa então agora tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Olha que tremendo. O Espírito Santo então está aqui na terra. Mas quando nós olhamos para essa perspectiva, nós temos que entender a respeito de quem faz o que aqui na terra e quem executa, quem outorga, quem tem poder, enfim. E eu quero chamar a tua atenção para uma perspectiva de que, assim como você, talvez que esteja me assistindo, conhece pessoas que perto de você, ou talvez você seja essa pessoa que possui inúmeros imóveis aí na sua região ou em vários lugares do Brasil. Tá tudo certo com relação a isso. Então existem inúmeros imóveis no teu nome. Só que para fins jurídicos, tributários, você informa um endereço. Você pode ter 10 imóveis, 100 imóveis, 1000 imóveis na região onde você mora. Mas somente em um, normalmente você se coloca como o teu domicílio oficial, fiscal. E é ali que, se o governo precisar te encontrar, ele vai te procurar. Ele não vai te procurar nos outros 999. Não, ele vai te procurar naquele endereço. Se ele for te mandar uma petição judicial, for te mandar um advogado, alguma coisa for te procurar, se a polícia for te procurar, eles vão procurar você naquele endereço. Então, por mais que você possa ter inúmeras residências, existe apenas um domicílio oficial que você vai residir. E sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Que Ele tem inúmeras residências aqui na terra, através da minha e da sua pessoa. A Bíblia fala que a igreja está espalhada por todo mundo, o reino de Deus está trabalhando em todos os cantos do mundo, através de mim e de você, pela pessoa do Espírito Santo. Mas que Deus tem um domicílio oficial, e esse domicílio é lá no céu. Em nome de Jesus, nós estamos fazendo o caminho oficial para chegar às petições até Deus. É isso que a Bíblia fala: peçam em meu nome e o Pai vai realizar. Quando nós olhamos para a percepção de que o próprio Jesus falou que Ele estaria Ele faria o caminho para que nós nos achegássemos a Deus. Paulo fala isso em Timóteo, que Jesus Cristo, o homem, é o único intermediador entre Deus e os homens. Então nós esperamos que esse nome, Jesus, seja o caminho pelo qual nós podemos usar. Quando você precisa fazer uma petição oficial, peça em nome de Jesus, endereçada a Deus Pai. Olha que interessante, a Bíblia não fala para nós sairmos pedindo em nome do Espírito Santo ou pedir para o Espírito Santo. A Bíblia fala para nós pedirmos a Deus. A própria oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus. Começa a oração adereçada a Ele, e então começa todo o desenrolar da oração que todos nós conhecemos. Tem lá pedido
com relação à proteção, com relação à provisão, com relação à área emocional, tem pedido de perdão, tem uma infinidade de coisas. Nós estamos falando com o Deus Pai, é para Ele que nós devemos pedir. Eu quero chamar a tua atenção para que você não perca de vista essa percepção e entenda que nós somos residência do Espírito Santo, do próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Mas existe um domicílio oficial, o qual nós endereçamos. Por exemplo, se nós quisermos mandar um documento para o presidente do Brasil, você tem que encaminhar, além de ser uma forma excelentíssimo Senhor, eu acho que é assim que seria. Se fosse uma mensagem para um juiz, você tem que ser excelentíssimo Senhor, eu acho que é isso, meritíssimo, não sei como é que funciona. Tem todo um jeito de você fazer, tem uma carta que precisa ser devidamente preparada e encaminhada para um endereço oficial desses homens, para que a tua carta chegue lá. E se for uma questão judicial, especificamente falando, você precisa fazer isso por meio de um advogado. E quando nós fazemos as nossas petições diante de Deus, nós também temos um advogado. Ele se chama Jesus. Então ele é o caminho. Ele é o caminho para que nós consigamos chegar nesse lugar. E o nosso endereço oficial das nossas petições deve ser o céu, que lá onde está o nosso Pai. Mas quem nos ajuda, olha que interessante, quem vive nesse reino, quem vive nessas casas sabe aonde está, onde o seu dono, o seu Senhor tem as demais casas, porque trabalha nesse reino. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo sabe dos caminhos. Então quando o Espírito Santo conecta com você e te coloca diante de outra residência, de outra pessoa do reino, há uma conexão. Mas nós sabemos que o endereço oficial daquele Pai que nos atende está no céu. Não perca de vista a percepção de que Deus reside aqui na terra, através do seu Espírito Santo nos corações dos homens e mulheres fiéis ao seu reino, mas que o seu domicílio oficial está nos céus, onde o reino invisível de Deus opera e transforma e manifesta coisas aqui na terra. A Bíblia também fala em Mateus 18, que Jesus Cristo falou, que nos daria as chaves do reino dos céus, e tudo que nós ligarmos aqui na terra seria ligado no céu. Então que interessante, nós não conseguimos ir até o céu para fazer as petições, mas nós fazemos aqui na terra as petições, nós ligamos coisas aqui na terra, e o céu libera as coisas do céu aqui para a terra. Nós desligamos coisas daqui da terra, e o céu desliga e manifestam aqui na terra. Sejam curas, intervenções, bênçãos, provisões, petições. Lembramos, nós fazemos as petições para o domicílio oficial do reino dos céus, que é onde? No céu, e manifestam aqui na terra. Deus abençoe a tua vida, fica com Deus.